Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a graça e a paz esteja com você. Nós queremos trazer uma breve reflexão nessa noite, e essa reflexão ela tem como tema novos caminhos, novos dias. E essa reflexão está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que vai dizer assim: porque eu sei e sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e futuro. O texto é do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Novos caminhos, novos dias. Basta perceber o que estamos passando hoje. Uma situação difícil, delicada, e a grande interrogação é que não há previsão exata sobre o fim dessa crise e também não sabemos das suas consequências. E diante desse quadro difícil, uma pergunta recorrente, ou até mesmo podemos dizer que é um desejo, é o retorno da normalidade ao mundo que era antes do coronavírus. O mundo hoje é de um jeito, antes era completamente outro. E a grande pergunta é: será que o mundo voltará a ser igual? Devo esperar então o retorno a essa suposta normalidade para retomar as minhas atividades, os meus planos? E onde que a gente pode encontrar a todas essas respostas? O que é interessante ao longo da história, se a gente lembrar de grandes impérios como o poderoso Egito, o Império Grego, Império Romano, mais à frente o Império Britânico, foram impérios diferentes, dominações diferentes, mas elas tiveram algo em comum na história. Todos foram protagonistas em seus tempos. Eles ditaram o rumo e a história dos povos, mas o que tem em comum é que eles tiveram uma queda. E em momentos específicos, esses reinos experimentaram a sua ruína e, como todo império, eles não se mantiveram no poder. Se a gente for pensar hoje, empresas, instituições, grandes conglomerados, existe uma ascensão e também pode existir uma queda. Se a gente for lembrar lá na profecia de Daniel, no capítulo 2, quando o rei da Babilônia teve um sonho e a sua interpretação previa que aqueles e outros reinos, não só o da Babilônia, mas outros reinos vindouros cairiam. O texto que a gente leu está inserido num período em que os judeus, que eram remanescentes das tribos de Israel, eles foram foram exilados para a Babilônia. E um período em que levaram esses povos por conta da desobediência a Deus. E nesse tempo é que surgiu o profeta Jeremias, profeta que era homem de Deus, profeta, boca de Deus, e que testemunhou naquela época a queda do seu povo e essa deportação. Foram levados como escravos, como conhecemos a história, para um outro país. No capítulo 29 que nós lemos, a gente vê a carta enviada aos judeus que já estavam na Babilônia. E eles cultivavam uma falsa esperança de um retorno imediato, prometido por pessoas que não ouviam a Deus. Olha que interessante, porque se você pensar entre uma talvez falsa esperança política e como hoje, expectativas que a gente coloca e a gente não sabe o que vai acontecer, naquela época, entre uma falsa esperança política e um discurso exageradamente político,
tinham a palavra de Deus, que afirmava que sabia exatamente os planos que tinha para o seu povo. Por isso que Jeremias 29:11 diz: são planos bons, paz, e que o retorno deles à terra prometida mas aconteceria dentro do tempo determinado por Deus. Nós bem sabemos, a história conta que foram 70 anos. Mas é o tempo que Deus determinou. A gente não sabe quando tudo isso vai acabar. Mas o que podemos ter certeza? Que terá um fim. E esse fim está determinado por Deus. E por isso que temos que acalmar o nosso coração e saber que Deus é que determinou e Ele que dará o fim. Ele que dita os rumos da história. E Jeremias, ele vai exortar o povo a criar e seguir uma rotina adaptada àquela terra. Se você observar os versos 5 e o verso 6, Jeremias fala exatamente isso, né? O sustento que viria da terra da Babilônia era diferente do de Canaã, mas era uma nova realidade, novos caminhos, novos dias que aquele povo teria que enfrentar. Aqueles que tinham o plano de se casar, de constituir família, não deveriam então deixar de lado a execução desses sonhos, porque era necessário estabelecer, sim, laços familiares, normalmente ter filhos na nova terra, para continuar multiplicando e continuar colocando em prática a aliança de Deus com Abraão. Estamos do mesmo modo diante de novos caminhos, novos dias. Os planos, algumas coisas vão mudar, mas a vida continua. Algumas mudanças sim, outras não tão radicais, algumas sim. Mudanças como, por enquanto e temporariamente, não ir à igreja, se isolar socialmente, do convívio social com as pessoas, mas tudo isso é necessário. Para muitos, será necessário estabelecer novos aprendizados, para alguns sair da suspensão e tocar adiante os seus planos, mesmo que essa situação, e sabemos que essa situação toda é desconfortável. E a gente está, de fato, nesse exato momento, diante de um grande desafio. Eu penso, e é possível que empresas, que instituições, elas mudarão as suas metodologias, ou já alteraram, e não voltarão a ser o que eram antes. Igrejas mudarão o jeito, a maneira, e talvez você não seja o mesmo depois de tudo voltar ao normal. Por exemplo, quando você voltar à igreja, por exemplo, quando você voltar ao convívio social. O que Deus está te ensinando? Ou o que você está se recusando a aprender nesses dias? Eu e você, a gente vai ser obrigado a colocar em prática essas mudanças na vida. Por isso que eu digo, e tem muito aprendizado nessa história envolvendo o cativeiro do povo babilônico e nessas palavras do profeta Jeremias. Não tem outro jeito, é tempo de orar, e orar muito. E nós precisamos ter humildade e buscar novas habilidades, aceitar o fato de que muitos trabalhos não serão mais necessários, que novas atitudes precisam ser tomadas diante da nossa vida com Deus, diante do nosso relacionamento com o próximo. A ação a esses tempos é real, por isso são novos caminhos, novos dias. É necessário que você se desapegue do mundo anterior. Pense nisso. Mas também não fique com os olhos totalmente no próximo, que nós nem sabemos como será. A gente precisa, e você precisa se afastar da idolatria do futuro. Porque quanto ao futuro está determinado por Deus. Deus tem o tempo determinado, o futuro Ele sabe como será.
ao mesmo tempo que a gente não pode, vamos dizer, hipervalorizar o que passou. São novos caminhos, novos dias, e Deus está propondo isso e nós precisamos entender isso e viver o dia de hoje sem ansiedades. Nós não podemos controlar o nosso futuro e, é lógico, nem fazer o trabalho de Deus, porque se nós lembrarmos do ensino de Jesus lá em Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, ele vai ensinar que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Basta saber o cuidado de Deus para conosco. E eu creio que eu e você, a gente vai ter que procurar desde já o nosso papel nesse novo mundo. A gente tem que procurar o nosso papel nesse novo dia e saber o que Deus quer para mim e para você. Não perder tempo, não gastar energia com coisas que não vão nos dar proveito para o dia de hoje. Não gaste a sua energia mantendo a nossa vida suspensa. Não espere uma resposta do governo. Não crie essa expectativa, porque mais do que nunca, somente o Senhor, Ele é poderoso e pode nos livrar e nos sustentar. A nossa esperança deve estar em Deus. Temos expectativas e cremos que as coisas podem mudar. O cenário político, as coisas podem mudar. Mas o que é muito importante nesses dias é que eu e você reflita sobre isso. Saiba que Deus já determinou todas essas coisas. É tempo de você buscar a Deus. É tempo de você buscar a Deus. Não hipervalorize o passado, nem crie expectativas de um futuro que você não sabe como será. Viva o hoje. Viva a mudança. Viva novos caminhos e novos dias. Porque eu entendo que Ele deseja, e Deus deseja, que nós nos adequemos da melhor forma possível a essa nova realidade, especialmente buscando mais e mais a Deus. E peça a Ele para que você se adeque da melhor forma. Vamos descansar em Deus, lembrar do salmista que diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar porque o mais Ele fará, e certamente Deus há de fazer. Que Deus assim nos abençoe. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Faça isso e eu creio que dias melhores, dias de paz, Deus tem preparado para nós. Assim cremos. Em nome de Jesus. Amém.